Código Tributário Nacional. Áudio produzido por Etivanil Apolinario Constante. Canal Direito Fácil. Para reprodução deve ser solicitada autorização no e-mail edivanil_luid@hotmail.com. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, alínea B, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º. Sistema Tributário Nacional. Título I. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. Artigo 3º. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, e a denominação e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Art. 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Título 2. Competência tributária. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Art. 8º. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Capítulo 2. Limitações da competência tributária. Seção I. Disposições gerais. Art. 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. 2. Cobrar impostos sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. 3. Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. 4. Cobrar impostos sobre a. o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. b. templos de qualquer culto. c. o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados na seção 2ª deste capítulo. c. o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2ª deste capítulo,
Redação dada pela Lei Complementar número 104, de 2001. D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Art. 11. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Art. 12. O disposto na linha do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafo 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Art. 13. O disposto na linha do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Art. 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas, e, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, e, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. Redação dada pela LCP número 104, de 2001. 2. Aplicar integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 3. Manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios, e, guerra externa, ou sua iminência. 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. 3. Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei. Título 3. Impostos. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Art. 18. Compete, à União, instituir, nos territórios federais, os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes. 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2. Impostos sobre o comércio exterior. Seção I. Impostos sobre a importação. Art. 19. O imposto, de competência da União,
sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Art. 20. A base de cálculo do imposto é, e, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja a valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 22. Contribuinte do imposto é, e, o importador ou quem a lei lhe equiparar. 2. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2. Imposto sobre a exportação. Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Art. 24. A base de cálculo do imposto é, e, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja a valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes do mercado internacional, o custo do financiamento. Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei lhe equiparar. Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei. Capítulo 3. Impostos sobre o patrimônio e a renda. Seção I. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil, localização fora da zona urbana do município. Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Art. 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público, e, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgotos sanitários. 4. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo,
Não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.